Bem, pessoal, então, dando seguimento aqui, a gente estava falando do artigo 1º, e ele faz uma amarração sobre a incidência subjetiva desse tipo. Vejam, mais uma vez, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, não é pressuposto para a caracterização do abuso de autoridade a pessoa estar na repartição pública, a pessoa estar em horário de trabalho, a pessoa estar em exercício da sua função. A parte final do caput do artigo deixa muito clara a possibilidade de caracterização do abuso de autoridade quando ausente do local de trabalho, fora do horário de trabalho, você se vale de uma prerrogativa funcional sua. Essa é uma grande, importante observação. Legal, né? Grande, importante observação. Mas, de toda forma, é isso. É horário de trabalho, local de trabalho, ou fora, desde que se valendo das prerrogativas funcionais. Tá bom? Muito cuidado. E o parágrafo 1º vem realmente aí tratar do tal dolo específico. Vejam. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Eis então o tal do dolo específico. Praticada a ilegalidade, não há necessariamente abuso de autoridade, como eu já falei. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos que ficam bem fáceis de você constatar essa possibilidade. Se eu, promotor, instalo a investigação com base em denúncia anônima, investigação criminal, para apurar um ilícito, um crime eleitoral, contra um agente público que é candidato ou pré-candidato e que é meu desafeto, aí sim eu tenho abuso de autoridade. Se eu, promotor, instalo a investigação criminal contra o Zé Mané que eu não conheço, eu pratico ilegalidade, mas eu não pratico abuso de autoridade. Tá bom? E o parágrafo 2º é algo fantástico para quem age de boa fé, que é a questão de exclusão do chamado crime de hermenêutica. O parágrafo 2º diz, portanto, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, vamos pegar o gancho aqui desse ano eleitoral. Artigo 236 do Código Eleitoral diz que nenhum eleitor pode ser preso 5 dias antes ou 48 horas depois das eleições, salvo prisão em flagrante, condenação por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto, que é um flagrante. É a tal da garantia do eleitor, a garantia da liberdade. E o juiz que decreta a prisão preventiva de alguém nesse período, ou o delegado que efetiva a prisão lá do foragido que vai votar, pratica supostamente o crime do artigo 298 do Código Eleitoral, que diz ser infração penal descumprir o artigo 236. Percebam, o delegado
que verifica isso não pratica crime de abuso de autoridade, porque não tem a finalidade específica. O delegado que prende outrem para mera satisfação pessoal, aí pode praticar o crime do artigo 9º, a gente vai ver isso. Tá bom? Mas a divergência na interpretação não configura crime. E aí, digamos que o promotor da comarca, promotor eleitoral, verifica que existe uma associação criminosa, ou mesmo uma organização criminosa em um determinado partido, em uma determinada ala política lá, e ele resolve fazer uma investigação, acompanha, seja por mecanismos de infiltração, por interceptação, por busca, por testemunhas, e constata que ali no período crítico do processo eleitoral, nos últimos 15 dias ou nos 5 dias, surgem elementos de que os caras estão comprando voto adoidado. Isso não acontece no Brasil, só lá na Dinamarca, mas é um exemplo meramente hipotético. Os caras estão comprando voto aí em reiteração. O promotor é mau, pede a prisão preventiva. O juiz, mais mau ainda, decreta a preventiva desse povo para evitar a reiteração criminosa. E na decisão o juiz diz: o artigo 236 não está recepcionado pela Constituição Federal, porque a época em que é aprovado, no seu ocasio legis, no momento legislativo, de fato existia uma grande ingerência dos coronéis, dos caciques políticos sobre a atuação das polícias, determinando a prisão daqueles que não votavam nos seus candidatos ou nos seus opositores, fato que não subsiste mais na atualidade. Além disso, uma medida dessa vai de encontro à tutela efetiva da lisura do processo eleitoral, bem constitucionalmente resguardado pelo artigo 14, parágrafos 9 e 10 da Constituição, afasta o dispositivo e decreta a prisão preventiva. E ele diz: nesse sentido, a doutrina de Igor Pinheiro. Vai lá no meu livrinho de crimes e cita como eu defendo. Nesse sentido, Francisco de Seu Barros, nesse Francisco Antônio do Carlos Ponte, etc, etc. Acabou. Não há crime de abuso de autoridade, porque a decisão dele está fundamentada. Ainda que seja um autor, uma jurisprudência. Há divergência. Se há divergência, não há abuso, não há excesso. Tá bom? Vejam que eu não estou falando de descumprimento da súmula vinculante, que aí o juiz é obrigado a cumpri-la, na verdade. Mas divergência jurisprudencial, divergência doutrinária, não pode e não configura crime de abuso de autoridade. Ok? Beleza. Muito bem. Percebam como é importante essa diferenciação quando se compara com o crime do regime anterior. Aqui na coluna da direita, eu botei o dispositivo do artigo 3º que diz: constitui abuso de autoridade qualquer atentado. No regime da lei anterior, sim, o comportamento de atentar contra aqueles bens jurídicos. Atentou contra a liberdade de outrem. Atentou contra o regular funcionamento. Era crime de abuso de autoridade. Você não precisava perquirir a finalidade do comportamento do agente. Aqui você precisa. Indo ao encontro do que eu disse. Abuso de autoridade na atual sistemática legal é
é ato de corrupção. Não é só um ato ilegal. E o só é muito pouco. Um ato ilegal já é muito grave. Mas o abusivo é muito pior. Porque, de fato, demonstra um comportamento predeterminado a transbordar da prerrogativa funcional para beneficiar, para prejudicar a si, outrem ou terceiro, ou para mero deleite pessoal. Tranquilo? Vamos embora. Então, como eu disse, no regime anterior, o dolo específico não era exigido, bastava qualquer atentado. Esse ônus da prova, inclusive, fiquei muito honrado, o professor Renato Brasileiro cita esse trecho que eu escrevi no livro de Abuso de Autoridade, exatamente referendando essa possibilidade de ônus da prova ser de quem imputa o crime do abuso, que se não ficar comprovado, consuma, se representar, o crime de denunciação caluniosa. Ou, eventualmente, o de comunicação falsa de crime. Muito bem. E aí os tais alertas dos advogados a promotores, a juízes e delegados. O que eu falei sobre isso no livro? Olha só. É preciso cuidado para que aqueles que tanto defendem a presunção de inocência de forma tão intensa não usem a sua profissão para tentar intimidar e minar a livre convicção dos magistrados e membros do Ministério Público, que poderia também ser considerado crime de calúnia ou ameaça, cuja imunidade profissional não abarca. O dolo específico faz parte da tipicidade, nunca é demais lembrar, motivo pelo qual a justa causa para a instauração da investigação voltada para apurar crime de abuso de autoridade deve ser exigida de maneira prévia e rígida, sob pena de se legitimar tentativas criminosas de constrangimentos a autoridades. Tá bom? Então, atenção a isso. Outra situação que gerou, a lei do abuso de autoridade foi algo objeto de muitas fake news, de muito temor indevido, que se alastrou e ficou. E um desses é a tal da ação penal pública subsidiária. Vejam, estamos tratando de ato de corrupção. Sim, o ato de abuso de autoridade é um ato de corrupção. Em um regime democrático e republicano, interessa que quanto mais pessoas puderem fiscalizar e pleitear punição de corruptos, mais eficaz será esse regime. Ainda mais se nós estivermos falando da vítima, daquele que sofreu diretamente dano por conta do comportamento do agente público. Não à toa a Constituição Federal trouxe como direito fundamental exatamente a ação penal privada subsidiária da pública quando você verifica inércia do titular da ação penal, que é o Ministério Público. É uma medida extremamente salutar, que lá no Vademecum de Direito Anticorrupção, que é basicamente a minha dissertação de mestrado, eu enquadro como um mandado constitucional anticorrupção. Sou defensor árduo da ação penal privada subsidiária da pública. Acho e defendo que ela cabe para todos os crimes que tratam de corrupção. Que o STF tem um entendimento muito restritivo, no sentido de que só cabe a ação penal privada subsidiária quando nós estamos falando de um comportamento que tem ou que traz uma vítima específica.
O Igor foi preso indevidamente. Ok, o Igor pode ajuizar a ação privada. O prefeito da cidade em que o Igor reside desviou dinheiro público. E o Ministério Público é omisso, é inerte. Exemplo meramente hipotético. O Igor não pode ajuizar a ação privada, porque ele não é a vítima direta, ele não foi lesado diretamente. Isso não se sustenta. Isso não vai ao encontro de um regime republicano. Nós, cidadãos do município, somos vítimas igualmente. Todos nós temos interesse. Tá bom? É preciso evoluir nessa perspectiva. Tá bom? E aí o pessoal, a gente vai ser representado o tempo todo, botaram isso na lei, vão ser constrangidos. Meus amigos, é o preço a se pagar. E eu falo isso muito tranquilamente, como alguém que já levou mais de 35 representações no Conselho Nacional, todas arquivadas sumariamente. Já respondi a representação criminal no TJ por formação de quadrilha, falsidade ideológica, com juiz, delegado e diretor e secretária da comarca. Coincidentemente, esses meus advogados foram presos 4 vezes depois, ou antes, sei lá como foi. Faz parte do regime democrático. Você está sujeito a representações, você está sujeito a ter que prestar contas e dizer que o seu comportamento é conforme a lei. Tudo que vai e volta, representou, não provou, arquivou, denunciação caluniosa nos coros, ação de danos morais, e ponto final. Faz parte, não quer prestar contas, não quer passar pelo constrangimento, não, vai para o serviço público. Tá bom? É um direito fundamental. E mais, existia na lei anterior, meus amigos. Estava previsto lá. Tal qual na lei 13.869. Então não faz sentido esse temor, essa zoada por pouca coisa. Tá bom? A gente não pode entrar também, eu não entro em bandeiras corporativistas. A gente precisa aí, de fato, dar uma modificada em muita coisa no serviço público, em mentalidades, em comportamentos. E essa história de intocáveis não me agrada. As carreiras precisam de prerrogativas. Isso não tem dúvida. Mas as prerrogativas têm que ter um limite. Beleza? Muito bem. E mais, nós sabemos que outras leis anticorrupção trazem a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. Vejam aí. A Lei de Licitações e Contratos diz isso expressamente. O CDC fala isso também. Tá ok? Na área eleitoral, então, já falamos disso, nem se discute. Cabe ação penal privada subsidiária em todos os crimes eleitorais. Qualquer cidadão pode, por exemplo, também requerer medida cautelar penal para sustar o uso da máquina pública em prol de projetos políticos. Está lá no parágrafo único do artigo 377. Isso é república. Isso é democracia, meus amigos. Tá bom? A gente não pode ser contra instrumentos de controle. Aliás, eu sou um defensor de que quanto mais gente puder controlar, melhor. Eu acho que todo mundo era para poder entrar com ação penal por corrupção. Era para caber a ação eleitoral de todo mundo. Vai tumultuar. Vai tumultuar nada. Deixa eu trazer para dentro da justiça e a gente vê o que acontece. Entrou temerário, responde. Praticou crime. Não bastava uma eleição. Ia ter muito tumulto na primeira, né? Depois, quando o pessoal soubesse que ia ter
o efeito reverso, ia parar com isso. Tá bom? Então, vamos entrar nessa onda aí corporativista. Tá bom? Beleza. E aí a gente, então, vai trabalhar esse dispositivo no próximo bloco.